Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, eu nunca parei pra pensar o que o efeito desses um monte de Wi-Fi, transmissão de dados faz no nosso corpo, né? Ciência Todo Dia, ele tava fazendo uma análise os efeitos do 5G no corpo humano. Vamos ver, fiquei curioso pra ver esse vídeo. Bora ver junto. Existem bilhões de pequenos pacotes de energia atravessando o seu corpo nesse exato momento. Sim. Desde a luz que ilumina o seu quarto até a luz que sai do monitor do seu computador nesse exato momento. Sim. O sinal de Wi-Fi que faz a sua internet funcionar, ou a tecnologia Bluetooth que faz o seu celular conectar com o rádio do carro. Tudo isso funciona com base nesses pacotes de energia carregados por ondas eletromagnéticas. Isso aí. E são essas ondas eletromagnéticas que fazem o mundo moderno funcionar. E elas podem atuar desde longas distâncias, tipo um satélite em órbita da Terra, enviando informações da minha posição para o GPS do meu celular em tempo real, ou até mesmo curtas distâncias, como toda a informação que o meu roteador de Wi-Fi está me enviando logo ali do outro quarto. A vasta maioria de frequências das ondas eletromagnéticas são invisíveis, nós simplesmente não conseguimos enxergar. Só que as que nós conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos ficam dentro de uma muito estreita faixa chamada de faixa da luz visível. Todas as cores que nós vemos estão dentro dessa faixa. E se você tentar imaginar uma nova cor nesse exato momento, além de uma grande crise existencial, você vai estar pensando em alguma cor que já existe dentro do espectro de luz visível. Sim. A grande vantagem de ondas eletromagnéticas é que elas viajam pelo espaço na velocidade da luz naquele meio. Imagina, galerinha, se a gente conseguisse ver essas transmissões, meu, ia ser tudo uma bagunça, né? Porque não ia dar pra enxergar mais nada, só elas. E isso é extremamente vantajoso para enviar informação de uma maneira extremamente rápida. Muito rápido. Uma onda eletromagnética consegue atravessar a Terra em apenas 0,042 segundos. Mas como toda onda eletromagnética se move na velocidade da luz, e isso é uma constante e não muda para nenhuma delas, nós temos outra característica que nós usamos para categorizar essas ondas e saber de qual onda eletromagnética nós estamos falando, que é a frequência. A frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que alguma coisa acontece em um intervalo de tempo. Por exemplo, se eu tomo um copo de água a cada 1 hora, então eu tomo água com uma frequência de 1 copo por hora. Na física nós temos uma unidade específica para frequência, que é o Hertz. Ela mede a quantidade de vezes que alguma coisa acontece por segundo. Então, no caso do copo da água, como eu tomo 1 copo da água por hora, e cada hora tem tipo 3.600 segundos, então eu tomo água com uma frequência de 0,0002 Hz. Nesse exemplo do copo da água, essa frequência é um valor extremamente pequeno. Mas Nossa, galera, eu nunca tinha parado pra pensar como é que funcionava a frequência, né? Incrível. quando nós vamos lidar com ondas eletromagnéticas, esses números geralmente são bizarros de grande. Por exemplo, a luz vermelha. Ela tem uma frequência de algo em torno de 450 terahertz. Como uma onda, em geral, é uma oscilação de alguma coisa, isso equivale a dizer que a luz vermelha está oscilando quase 450 trilhões de vezes por segundo. Ok, isso é uma grila. frequência extremamente grande, mas não se assuste, porque para qualquer onda eletromagnética causar algum efeito no seu corpo, ela precisa interagir com o tecido que compõe você, ou com as moléculas, ou com os átomos do seu corpo. E é exatamente aqui que nós começamos a diferenciar as ondas eletromagnéticas perigosas das ondas eletromagnéticas seguras. O caso que você deveria estar mais preocupado é o caso da radiação ionizante. Ela tem energia o suficiente para arrancar os elétrons dos átomos. Se isso acontece nos átomos que compõem o seu DNA, ele provavelmente vai ser danificado. E se o seu DNA for danificado, você corre o risco de sofrer mutações e até mesmo câncer. Mas aqui está o porém. Para isso acontecer, você precisa de frequências específicas. Não é qualquer frequência do espectro eletromagnético que consegue arrancar os elétrons dos átomos. Elétrons não absorvem qualquer radiação eletromagnética que incida sobre eles, e isso é uma das consequências da física quântica. Elétrons têm uma espécie de barreira de energia, um limite mínimo para serem arrancados dos átomos ou colocados em um estado excitado. Se os fótons da onda eletromagnética tiverem uma energia menor do que essa barreira, mesmo que seja um valor extremamente próximo, nada acontece. De todo o espectro eletromagnético, somente as frequências acima do ultravioleta têm energia o suficiente para ionizar os átomos que compõem, por exemplo, as células do nosso corpo. É por isso que você passa, ou pelo menos deveria passar, protetor solar antes de ir pra praia. É para se proteger dos raios UV, ultravioleta, que podem arrancar os elétrons dos átomos ou moléculas do seu DNA, e isso pode causar câncer de pele. Mas isso não significa que o único efeito perigoso para a saúde é a radiação ionizante.
Ela é o efeito perigoso se você estiver falando especificamente de câncer, mas existem outros efeitos que ondas eletromagnéticas podem ter sobre os tecidos biológicos que compõem o corpo humano. Um bom exemplo disso é esquentar comida no micro-ondas. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas e o efeito que elas têm no tecido biológico que você coloca dentro do micro-ondas é exatamente esquentar a comida. Só que o que torna isso tudo um pouco mais complicado é que diferentes moléculas ou diferentes tecidos respondem de maneiras diferentes a frequências diferentes de radiação eletromagnética. Nossa. E aqui eu entro na parte chave desse vídeo. Ultimamente, eu li várias coisas na internet sobre a nova tecnologia de 5G que vai ser implementada nos celulares. E lendo esses artigos, eu também vi várias pessoas extremamente preocupadas com as frequências utilizadas no 5G e se elas podem ou não causar câncer. E é exatamente isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. O 5G pode ou não pode ser perigoso para o corpo humano? Antes de ir direto para o 5G, eu queria analisar alguns outros dispositivos que já estão à nossa volta faz bastante tempo e que funcionam com base na mesma tecnologia ou pelo menos parecidas. O primeiro desses exemplos são celulares e smartphones. Hoje em dia você provavelmente conecta o seu celular na internet utilizando uma tecnologia bem conhecida chamada de 4G, que é o sucessor do 3G. Tanto 4G quanto 3G atuam na região do micro-ondas do espectro eletromagnético, com frequências entre 400 MHz e 3.5 GHz. Só para comparação, as ondas ultravioletas que eu falei no exemplo anterior do Sol têm pelo menos 1 milhão de vezes essa frequência. Quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, maior a energia carregada por ela. E é essa energia que tem o poder de arrancar os elétrons dos átomos e moléculas. Então, falando estritamente de energia, a luz visível é pelo menos 1000 vezes mais energética do que as ondas usadas pelos celulares. E a maior parte das casas possui uma coisa que emite ondas ainda mais energéticas do que celulares: roteadores de Wi-Fi. A maior parte dos roteadores hoje em dia utiliza duas frequências ao mesmo tempo. Então, comparando com a luz, o 3G e o 4G não é nada, não acontece nada. Tanto 2.4 GHz quanto 5 GHz. A rede que usa 2,4 GHz geralmente funciona através de longas distâncias, porque como ela tem uma frequência menor, consequentemente o comprimento de onda dela é maior e ela consegue atravessar melhor obstáculos como quartos, paredes e curvas pela casa. E a rede de 5 GHz carrega mais energia com a onda e uma consequência disso é que ela consegue transferir mais dados e mais rapidamente. É por isso que se você conecta na rede de 5 GHz você consegue fazer downloads com velocidades muito maiores do que se conectando na rede de Wi-Fi de 2,4 GHz. Só que tem um porém. Como a frequência dessa rede é maior, então o comprimento de onda dela é menor. E é por isso que a rede de 5 GHz não consegue atravessar paredes e geralmente perde muita potência com qualquer obstáculo que você coloque na frente. Nossa, é verdade, né? Quando eu conecto o 5G no meu quarto, o roteador tá no escritório, o sinal é menor do que o 2.4. Puta, olha isso, velho. Mesmo operando com a rede de 5 GHz, o roteador que está parado na sua casa agora está emitindo ondas eletromagnéticas pelo menos 1000 vezes menos energéticas do que a luz que está acesa sobre você nesse exato momento ou a luz do monitor do seu computador, celular ou qualquer outro dispositivo que você esteja usando para ver esse vídeo. Ok, e onde o 5G se encaixa nessa história? O 5G provavelmente é a próxima evolução para o que atualmente é o nosso 4G. Ele já é utilizado em alguns países tipo Estados Unidos e Coreia do Sul, e a grande vantagem dele é transmitir ainda mais dados com uma perda menor de pacotes. A tecnologia de 5G prevê o uso de uma grande faixa de frequências, mas atualmente a mais utilizada é a de 3,5 GHz, o que coloca o 5G bem no meio, bem entre as duas frequências utilizadas pelo seu roteador na sua casa. Isso significa que a frequência utilizada hoje pelos países que já operam com 5G é pelo menos 1000 vezes menor do que a da própria luz que ilumina você nesse exato momento. Então por que a 5G está causando tanta discussão? Essa preocupação, na verdade, não é nova. Ela já existe desde os primeiros celulares. A principal preocupação é que a radiação eletromagnética utilizada para o funcionamento dos celulares poderia estar relacionada ao aumento dos casos de câncer. A resposta para essa preocupação é bastante convincente.
Até hoje, não existem evidências fortes o suficiente de que a radiação eletromagnética utilizada pelos nossos celulares, computadores, Wi-Fi ou dispositivos eletrônicos em geral esteja relacionada ao aumento dos casos de câncer. Novamente, a razão disso é bastante simples. As frequências utilizadas por todos esses dispositivos não são energéticas o suficiente para arrancar os elétrons dos átomos que compõem os nossos tecidos, as nossas moléculas ou o nosso DNA, que é o que causa o câncer. Mas se você era uma das pessoas que estava com medo dessa nova tecnologia de 5G, não se sinta mal por isso. Medo é uma reação natural do ser humano quando exposto a coisas novas. Assim como toda nova tecnologia introduzida na sociedade, nós precisamos sim estudar quais vão ser os efeitos do 5G no corpo humano. Mas câncer não será um deles. E é exatamente esse o mesmo motivo dos seus roteadores de Wi-Fi ou o celular que você tem no seu bolso nesse exato momento não te causar câncer. As ondas eletromagnéticas simplesmente não têm frequência suficiente para isso. Boa. Muito obrigado e até a próxima. Sensacional, galerinha, explicado. Quem tinha alguma dúvida, tá aí, ó. Esses vídeos, galerinha, é legal ver, porque são coisas que a gente, né, não para muito pra pensar, ou pensa de vez em quando e não se aprofunda muito no assunto, né? Incrível. Então, galerinha, aqui vem o 5G, rápido, pra gente ter mais capacidade de transmissão, aí, velocidade e tudo mais. Porque as coisas hoje estão tão avançadas, né, tão com qualidade e tudo, que o 4G já tá miguezinho, né? Um beijo a todos, galerinha. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.